E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu vou comentar uma pintura que eu fiz ao ar livre e falar dos problemas que a gente enfrenta quando a gente está pintando direto do natural. Então deixa aí seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para você poder receber notificações de novos vídeos, que isso dá uma força para o canal e bora lá. Um problema muito comum que aqueles que estão começando agora a arriscar as suas primeiras pinceladas diretamente do natural é lidar com as mudanças de luz que ocorrem na paisagem durante a pintura. Principalmente agora, no início do verão, a gente tem uma concentração, a gente tem uma quantidade maior de nuvens no céu e isso acaba projetando sombras em determinadas áreas do nosso tema, que muitas das vezes nos leva a ficar retocando a pintura. Isso foi um problema que eu particularmente enfrentei lá no início, quando eu comecei a pintar ao ar livre. Às vezes eu fazia o apontamento e determinava algumas áreas que teriam sombra e outras áreas que teriam luz, e de acordo com o movimento das nuvens no céu, essas áreas costumavam a mudar a sua tonalidade. Até que eu saquei que eu teria que me orientar pelo apontamento e me manter firme aquilo que eu tinha apontado até o final e trabalhar um pouco de memória também. Um recurso interessante é o que eu acabei de fazer agora nesse esboço aí. Repare que eu fiz uma rachura determinando a área que eu queria manter a sombra. E durante o processo eu vou respeitar essa decisão determinada por mim, e essa posição da sombra projetada pela nuvem será ideal para mim poder destacar alguns elementos. Quando eu chegar nessa área da sombra, que é uma área particular aqui do meu arranjo tonal, e no meu tema não tiver do jeito que eu planejei lá no início, eu simplesmente parto para as outras áreas e volto para essa área quando tiver de acordo com o que eu planejei lá no início. Então, o que eu faço aqui é seguir com a blocagem. Eu não preciso apontar as cores corretamente do jeito que está na paisagem. Inclusive, agora eu estou recebendo sombra nessa área que eu estou pintando. E a área que eu vou colocar sombra está com luz. Mas como eu estou fazendo a blocagem, é bem tranquilo. Como eu disse, eu não preciso representar as cores fielmente agora nesse exato momento. Mas pelo menos eu mantenho os valores das minhas cores do tom médio mais para os escuros, principalmente dos locais que eu sei que não terão tantas mudanças assim. Tanto é que no momento que eu coloco as cores escuras do plano que eu quero manter com valor tonal mais baixo para representar a sombra da nuvem projetada, repare que eu tenho um recorte das cores mais claras do primeiro plano. E repare que nos últimos planos também eu vou manter a luz. Muito bem, com o meu esquema pronto agora, eu começo a acrescentar os detalhes. Agora eu trabalho com a luz, com o volume, com a textura e tomo cuidado para manter aquela minha ideia principal para que a pintura saia bem próximo daquilo que eu quero. Se você reparar no fundo da minha cena, aqui no canto do vídeo, logo após a minha pochette box, você vai ver que eu estou recebendo luz nessa área que está conforme eu planejei lá no início. Então eu tenho as referências que eu preciso para poder executar essa área. Essa área que eu estou pintando, que estão atrás dessa árvore principal. Então a minha intenção aqui é levar os tons dos elementos aqui do primeiro plano, que estão recebendo luz, para criar um contraste entre o primeiro plano e o segundo plano que está na sombra projetada. Eu aproveito e vou trabalhando alguns detalhes de primeiro plano, com alizarin crimson, azul ultramar e só um pouquinho de amarelo ocre, eu aponto o caule dessa minha árvore principal. Como ainda eu não tenho sombra no segundo plano,
eu vou deixar para depois, então eu vou lá para o último plano e com azul ultramar, alizarim crimson e só um pouquinho de amarelo ocre, eu começo a colocar a massa de cores da serra mais ao fundo. Eu posso voltar aqui também, modificar depois, colocar algumas sombras, mas como é uma área na qual a gente trabalha de forma bem sugestiva, eu vou trabalhar aqui direto e se precisar de algum detalhe eu volto depois. Com a mesma mistura, só que com menos branco, eu começo a apontar a serra entre o último plano e o segundo plano. Eu acrescento amarelo ocre para tornar essa massa mais esverdeada, porque é uma área de mata. Na mesma mistura eu acrescento mais amarelo de cádmio claro e branco de titânio para fazer esses pastos do fundo com pinceladas bem soltas. E agora quem está na sombra sou eu. Repare que no primeiro plano tá tudo na sombra, então eu parto para o fundo apontando as cores do céu. E é isso daí, pessoal. Pintar ao ar livre, a gente lida com uma série de coisas, não só com a mudança repentina de luz e sombra, mas também com insetos, com matos, mas é muito divertido, vale muito a pena, é muito saudável. Eu aconselho aqueles que gostam de pintar e gostam de natureza a fazer isso pelo menos uma vez ao mês. Muito bem, chegou o grande momento de pintar o segundo plano. Eu vou reforçando aqui a copa dos eucaliptos. Na massa escura do fundo, antes de partir para esses eucaliptos, eu misturei um pouco de amarelo de cádmio claro a essa mistura que eu fiz, que foi com alizarim crimson e azul ultramar. Também coloquei só um pouquinho de branco. Me desculpe, eu não filmei esse momento porque a minha câmera parou de filmar e ainda bem que eu vi a tempo, mas foi isso daí que aconteceu. Para trabalhar a textura dessa mata escura, eu acrescento essa mistura azul ultramar e só um pouquinho de alizarim, eu não acrescento branco. Lembrando que a parte superior das copas, mesmo ela não recebendo uma luz direta e a luz principal, que é a luz do sol, que é uma luz mais quente, ela recebe uma influência de uma segunda fonte de luz, que é a luz fria e azul do céu. E as partes escuras é onde não chega luz do jeito nenhum. Muito bem, nesse momento eu começo a acrescentar as luzes nas nuvens. Eu faço uma mistura de branco e só um pouquinho de alizarim. Se você reparar bem, as nuvens que estão mais distantes, as luzes ficam mais suaves e tem uma tonalidade um pouco mais baixa em relação às luzes das nuvens que estão mais próximas. Muito bem, pessoal, é isso daí. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não deixe de conferir o meu curso gratuito Dominando as Cores na Prática. É só você chegar lá, colocar o seu e-mail que você tem acesso na hora. Eu uso uma paleta de cores bem popular, bem simples, que com certeza você vai conseguir fazer junto comigo. Tem o meu curso completo também, pintura de paisagem do zero. Vou deixar o link aqui também na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!